Bom dia, pessoal. Eu vou estar mostrando hoje para vocês, na verdade eu vou dar umas dicas, né, com relação ao pinheiro negro, né. Trouxe aqui para vocês até o trabalho que eu vou estar fazendo, né. E a dica é a seguinte, né, sempre quando for adquirir uma planta, o ideal é que você já tenha um projeto na cabeça, né, porque aí facilita muito mais o trabalho futuro, né. Não adianta chegar num viveiro de plantas e achar tudo bonito e querer levar tudo e não ter um projeto na cabeça. Aí depois vai ter um grande problema lá na frente, porque às vezes aquela planta que você escolheu, ela não dá a possibilidade de você fazer aquele projeto, aquela planta, aquele estilo que você gosta. Então é muito importante isso. Quando for no viveiro, saber escolher a planta, já ter um projeto em mente do que vai fazer para não ter esse problema. E a outra coisa, né? Sempre ser muito detalhista com relação à estrutura da planta, né? Principalmente com relação ao nebari, né? Que é uma das coisas mais principais que a gente tem no bonsai, é o nebari, é o que mais chama atenção. Depois nós vamos ver movimento, o primeiro galho, os galhos secundários e a copa. Isso é muito importante a gente estar avaliando, porque se não adianta, se eu não tiver um bom nebari, um movimento assim, vamos dizer assim, um movimento bacana, um primeiro galho que possibilite um trabalho também legal, os galhos secundários e a copa. Isso a gente precisa estar avaliando muito, né? Nesse caso aqui eu vou estar mostrando para vocês uma situação em que é uma planta aproximadamente de 35 anos, foi adquirida do nosso colega, meu sensei Noriaki Sumida, e a ideia é a seguinte: passar essa planta para um vaso de treinamento, né? Ó, a ideia é essa daqui, passar por um vaso de treinamento para a gente conseguir um sistema radicular mais desenvolvido. E nesse vaso vai ser trabalhada. Mas eu digo assim, o trabalhada que a gente fala, nesse primeiro momento, a única coisa que a gente vai fazer é uma limpeza, uma seleção de galhos, né? Nada de aramação, somente isso. Passar de um vaso para o outro, onde o vaso é um vaso mais largo, vai me possibilitar o desenvolvimento dessa base aqui, e isso vai me ajudar muito. Então é muito importante isso daí. E depois em seguida a gente vai estar fazendo a limpeza, tá? Vou marcar um pouquinho. Vou estar mostrando para vocês, olha, a base da planta. Ainda não sei o que tem aqui dentro, né? Só quando a gente for mexer. Também é uma caixinha de surpresa. Então a gente vai começar a retirar. Vamos ter uma diferença bem grande. Então o que a gente vai estar fazendo? Primeiramente vem a parte de cima, né? Soltar com um pouco de calma. Eu sempre gosto de reaproveitar parte do substrato antigo, que também ele é muito rico em micorriza, né? Aquele pessoal que fala que minhoca é prejudicial para a planta, olha aqui, ó. Nós temos uma bitelona aqui. Em cima eu não vou soltar muito, né? O que a gente vai estar fazendo agora é soltar um pouco a parte de baixo. Vamos soltar um pouco a parte de baixo, né? A gente tem uma planta que também já está há bastante tempo nesse vaso aqui, olha. A gente vê pelas raízes, né? Já tem raízes que já estão apodrecendo já, né? Temos até um ninho de formiga aqui embaixo, né? Já tem um ninho de formiga aqui, ó. Mas isso não prejudica também a planta não, a primeiro momento não.
A gente vai estar analisando para ver se não tem nenhuma conchonilha de raiz, né? Ó. A ideia no primeiro momento é só soltar as raízes. Eu não vou cortar nada aqui por enquanto. Fazer uma limpeza, uma avaliação, né? Soltar bem o substrato antigo, né? A princípio, esse é o primeiro trabalho que a gente vai fazer no sistema radicular, né? Já descobrimos que tem formiga, então nós vamos ter que estar tratando essas formigas, né? Para aplicar algum formicida ou deixar a planta imersa numa bacia, para que a formiga vá embora também. Vocês veem que ela tem um sistema radicular muito bom. No primeiro momento seria esse o nosso primeiro trabalho, né? Agora em seguida o que a gente vai estar fazendo? Nós vamos estar preparando um substrato mais aerado, né? Está colocando um substrato mais aerado no fundo do vaso. Tá vendo que eu sempre coloco no fundo do vaso uma caqueira mais grossa para ajudar uma boa drenagem. E em seguida também eu gosto de colocar bem aquelas agulhas do pinheiro negro, que é para ajudar na formação da micorriza. Bom, eu só vou afastar aqui um pouquinho para a gente limpar a área de trabalho. O arame aqui já para prender a planta. Agora em seguida nós vamos estar colocando ela aqui, olha. Então, a primeiro momento, qual seria a ideia, né? Com esse trabalho? A ideia com esse trabalho é a gente poder desenvolver melhor o sistema radicular, melhorar a visualização do nebari. Uma planta de 30 anos, então a gente tem que estar sempre com um pouco mais de cautela, né? A minha ideia aqui é depois desenvolver um pouco mais esse nebari dessa planta. Isso, prendemos a planta. Tentar centralizar ela melhor. Então, por enquanto não vai ser feito muita coisa nessa planta. Agora é só soltar um pouco mais o substrato, né? Pode ver que o substrato de produtor ele é bem diferente do substrato do colecionador ou do bonsaísta, né? O produtor ele tem aquele grande problema, né? Rega. Mas muitas vezes ele não pode fazer uma rega diária. Então ele tem que usar um substrato que retenha mais umidade. Nesse caso,
é a situação que o Sumida usou, né? Por ele não ter tempo ou disponibilidade para ficar fazendo uma rega diária, então ele usa um substrato bem terroso, que é para facilitar o trabalho dele, né? Vamos agora completar com substrato mais aerado. Só para lembrar para vocês, olha, a composição desse substrato é casca de pinos, caqueira, pó de pedra, que é para liberar um pouco de calcário também, terra vegetal comum, e eu uso também nessa mistura aqui, eu já deixo preparado também aquele meu adubo, né, que é o famoso bomba. Inclusive eu vou estar vendendo lá nesse evento do Butantã agora, ou mesmo aqui no meu espaço, eu já tenho esse produto disponível para venda. A base dele, só para lembrar para vocês, a base desse adubo é o Thai Gold, tá? Nosso colega Eduardo Guedes me fornece. Eu uso ele como base. Bom. Lembrando que o pinheiro negro é uma das plantas mais cobiçadas, né? Mais apreciada na arte bonsai. E tem muita gente que ainda tem muito medo, né, de mexer com pinheiro negro, por conta muitas vezes de errar e matar a planta. Olha, é muito simples, o pinheiro negro é só você saber respeitar o ciclo vegetativo dele, que são 4. Primavera, verão, outono e inverno. Mas agora estamos entrando na primavera. É uma época ideal para a gente estar fazendo um replantio, né? Se a planta estiver saudável. Nunca se faz um replantio com uma planta debilitada. Então a gente primeiro trata da saúde da planta, para em seguida estar fazendo o replantio. Essa planta deve ter aproximadamente uns, eu vou jogar mais ou menos uns 10 anos, né? Que não foi feito um replantio. Esse é o primeiro replantio em 10 anos depois que saiu da mão do Sumida. Então nesse caso a gente tem que ser bem cauteloso, sim. Tá? Tem que ser bem cauteloso porque ela não está acostumada com o manuseio, né, do bonsai, né? Então é bom a gente tomar sempre um pouco de cautela para não correr o risco de judiar demais da planta. Bom, feito o replantio, olha, tá? Feito o replantio, em seguida eu não vou estar fazendo aramação. A aramação só vou estar fazendo no outono. Agora essa planta, ela vai ficar num local onde eu possa estar sempre acompanhando ela, sempre vendo ela, né? Para mim poder amadurecer o projeto que eu vou ter com essa planta. O próximo passo vai ser feito aqui, isso a gente deve fazer, a limpeza, né? Uma das coisas que a gente deve evitar no pinheiro negro é as flores, né? Porque a gente não vai ter semente de pinheiro negro aqui em São Paulo, nós não vamos ter isso. E é muito difícil, né? A semente dele, ela vamos dizer assim, ela amadurecer para ficar fértil. É muito difícil, muito raro, né? Então, não tem necessidade, ela só vai estar consumindo energia da planta. A próxima etapa é a limpeza, né? A limpeza das agulhas velhas. A gente precisa tirar as agulhas velhas para que entre luz e ela tenha mais brotação. Eu preciso que ela tenha brotação. O porquê dela ter brotação? Ela precisa ter brotação para que a gente tenha opções de galhos quando for fazer a estilização. Então ela precisa ter bastante brotação para a gente ter essa opção. Então é muito simples, né? Eu vou aproximar a câmera aqui para vocês, olha, para me mostrar para vocês o que são agulhas velhas e o que são agulhas novas. Quais são as que eu posso estar tirando, tá bom? Ver se eu consigo aproximar bem para me mostrar para vocês. Ó, acho que a claridade aqui talvez não vai ajudar muito.
Aqui eu acredito que já dê para ajudar. Olha, eu vou tentar mostrar para vocês, olha. Aqui no miolo, se vocês perceberem, tem umas agulhas que são de coloração mais clara, né? São agulhas novas. Essas a gente vai preservar. E essas agulhas, né, que são mais velhas, a gente vai estar tirando, ó. Não tenta tirar de monte, não. A gente tira uma a uma para não correr o risco de machucar muito a planta, ó. Então a gente precisa fazer essa limpeza, né, porque essas agulhas aqui praticamente elas já fecharam o ciclo dela, ó. Então a gente vai tirar essas agulhas. Vou posicionar a câmera aqui em outro local aqui, ó. Isso. Pra gente poder, para mim tá mostrando para vocês, olha. Vou limpar uma para vocês terem pelo menos uma ideia. Deixar um galho limpo. Também é importante nesse trabalho aqui agora a gente começar a fazer uma seleção de galhos, né? O que seria essa seleção de galhos? A seleção de galhos é a gente tirar aqueles galhos que realmente a gente tem certeza de que não vai estar no nosso projeto. Ó, vou mostrar para vocês aqui agora. Ó. Isso aqui foi limpa, tá? Ó. Aqui atrás nós temos um galho, né? Esse galho aqui, por exemplo, olha, não sei se eu consigo mostrar para vocês. Ó, nós temos um galho grande aqui e nós temos um galho menor. Esse galho para mim também, certeza que ele não vai me fazer falta, porque logo atrás dele tem um galho maior. Então esse daqui eu vou estar tirando, ó. Esse não vai me fazer falta, tá? Aí depois a gente tem aqui, ó. Tem um pequenininho aqui na frente também, mas esse aí não tem necessidade. Nós temos aqui a frente, a ponta do galho. Esse depois a gente pode, já temos o trabalho aqui para bifurcação, tá? E esse aqui de trás também a gente vai fazer uma limpeza, ó. Só lembrando para vocês aí que evitem de fazer muita coisa, principalmente existe uma coisa na pessoa que quando adquire um bonsai, um pinheiro negro, ele já quer em seguida fazer um monte de procedimento, né? Ele já quer fazer o replantio, ele quer fazer aramação, ele quer fazer torção vigorosa. Evitem de fazer isso. Muitas vezes é a causa de morte de muito pinheiro negro. A gente tem que saber respeitar cada ciclo da planta, né? O que fazer em cada estação do ano, né? Agora, por exemplo, nós estamos na primavera, a gente pode fazer uma limpeza, independente de fazer o replantio ou não, pode ser feita a limpeza, tirar as agulhas velhas, né? As agulhas do ciclo anterior. Ó, aqui eu já fiz uma limpeza, tá? E o trabalho de aramação, a gente deixa para fazer mais no outono, que é quando o crescimento da planta ele começa a ficar mais lento. Aí a gente deixa para fazer isso no outono, tá? Nesse primeiro período agora de primavera, é somente replantio e limpeza. Podemos até fazer um posicionamento de galhos, né? No caso, a gente pode fazer um posicionamento de galhos de acordo com o projeto que a gente tem. A gente pode fazer uma tração, um posicionamento, uma aramação leve, nunca uma aramação vigorosa, tá? Então, ó, esse aqui é a primeira parte desse trabalho. Ó, foi feito praticamente um replantio parcial, onde nós tiramos parte daquelas raízes mais antigas, né, do torrão mais antigo. Colocamos um substrato próprio para pinheiro negro. Agora em seguida a gente vai estar colocando, vou colocar uma etiqueta para a gente poder estar marcando e fazendo um acompanhamento. Nós já temos aqui uma etiqueta, até vou mostrar para vocês, ó, já temos uma etiqueta aqui com a data de quando essa planta chegou, para a gente também não se perder, ter um histórico da planta. E agora em seguida a gente vai começar a estudar a planta, o projeto dessa planta.
Então o projeto é muito importante porque ele vai definir o estilo da planta, ele vai ir em cima do projeto que a gente vai estar refinando todo esse trabalho, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês com mais esse trabalho aqui, ó. E lembrando sempre, né? Deixar aqui só para a gente fazer mais um comentário. Bom, então tá aí o trabalho que nós fizemos hoje, né? Que seria uma avaliação da planta, a troca parcial do substrato dela, colocando um substrato mais aerado, que é tiramos aquele substrato do produtor, colocamos um substrato já próprio para bonsai. O que a gente vai fazer agora? A gente agora vai deixar essa planta no local visível para a gente amadurecer o projeto com ela. Toda a situação que eu comentei com vocês, ela tem aqui, olha, ela tem uma boa base, tem bastante movimento no tronco, tem um primeiro galho que vai possibilitar vários tipos de trabalho, né, para formação de patamares. Ela tem os galhos secundários também que podem ser trabalhados. É claro, todos eles vão ser limpos, né? Não dá para mim mostrar tudo isso para vocês em vídeo. Eu vou estar tirando todas as flores, né? Para mim não interessa essas flores masculinas aqui, ó. Para mim não interessa. Durante a limpeza eu vou estar tirando essas folhas, vou estar tirando as agulhas mais velhas, né? Tem bastante agulha velha. E depois em seguida nós vamos estar colocando água, que é muito importante, né? Fez esse processo, a gente vai estar colocando logo em seguida, fazendo uma rega. Como não foi feito um replantio, não mexemos muito nas raízes, só soltamos as raízes, então não tem necessidade de um cuidado assim muito excessivo. Ela vai voltar para o local que ela estava, tá bom? Então esse aqui é o nosso trabalho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês em algumas dúvidas com relação ao pinheiro. E em seguida também eu vou estar mostrando um outro trabalho aqui, que eu acredito que vai ajudar muito vocês. Por enquanto, muito obrigado, hein?